Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, um vídeo de consultoria filosófica. Começo já por lembrar para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho. E para o vídeo de hoje eu decidi falar acerca da lógica, da importância da lógica, de conhecimentos de lógica, ou até mesmo uma desconstrução do comportamento que acaba por acontecer, da lógica. Isto para aconselhamento filosófico, lógica, hermenêutica, psicologia hermenêutica e a importância da abertura consciencial, principalmente em termos de filosofia prática, quando uma pessoa está infeliz e uma pessoa quer transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade. Ora bem, então vamos imaginar. Vamos começar com aquele princípio filosófico associado a Buda, que é a causa do sofrimento é a ignorância. Vamos imaginar que. Vamos partir deste axioma, entre aspas, que a causa do sofrimento é a ignorância. Seja qual for a ignorância, seja qual for o desconhecimento. E que nós estamos a sofrer. Então vamos imaginar uma pessoa que desde que nasce, que vai incorporando valores, vai incorporando crenças, vai imitando comportamentos, hábitos, tradições, vai incorporando uma educação dos pais, exemplos e todo esse tipo de coisas. E vamos imaginar essa pessoa está a sofrer. E a pessoa já tem determinadas crenças. Vamos imaginar que essas crenças ou a falta de determinadas crenças estão a ser a causa desse sofrimento. Vamos imaginar também que a pessoa não apenas tem crenças que muitas vezes são redutoras, que autorrestringem a pessoa, que reprimem e oprimem a própria pessoa, e que não apenas a pessoa tem essas crenças limitantes, a pessoa está apegada a essas crenças. A pessoa vive com um sentimento de superioridade inconsciente. A pessoa elevou as suas crenças à condição de superioridade. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa está a sofrer. Portanto, há alguma coisa dentro do enquadramento das crenças, das suas escolhas, dos seus hábitos, todo esse tipo de coisas, que faz com que a pessoa esteja a sofrer, ou que não está a permitir que a pessoa saia de um estado de sofrimento. Mas qual é o problema de uma pessoa não ter abertura consciencial, principalmente quando uma pessoa está a sofrer? A pessoa tem de compreender, ora bem, se eu estou a sofrer agora, neste momento, é por causa daquilo que eu estou a ignorar. Quer dizer que, por exemplo, as minhas crenças, as crenças que eu tenho, que depois se materializam em hábitos, em escolhas, em práticas, em ações, todo esse tipo de coisas, não está a contribuir para eu resolver este meu estado de sofrimento. Então, eu tenho de ter crenças diferentes, eu tenho de procurar crenças diferentes, eu tenho de ter abertura consciencial para as crenças diferentes. Mas o que é que acontece quando uma pessoa está apegada a determinadas crenças? A pessoa eleva a condição de superioridade das suas crenças. A pessoa não está aberta para a diferença, para as diferentes crenças que poderiam ajudar, ou que seriam até a condição de possibilidade, para uma pessoa sair do estado em que se encontra. Outras crenças que poderiam potenciar, por exemplo, uma outra forma de autopercepção, de autoconsciência. Mas o que é que acontece quando uma pessoa está apegada a determinadas crenças? E a pessoa está apegada porque não quer abrir mão. A pessoa acaba por ter um comportamento hermenêutico denigrativo, em termos a priorísticos, relativamente a tudo aquilo que é diferente. Depois acaba por haver aquela falácia do pulverismo. A pessoa, de uma maneira ou de outra, uma pessoa acaba por partir do pressuposto que a outra pessoa já está errada, que as outras crenças já estão erradas, seja quais forem. É uma falta de relativismo filosófico enorme. A pessoa parte do princípio com um egocentrismo ideológico e não quer abrir mão das suas crenças. Mas são as crenças, ou a falta de determinadas crenças, que está a criar a condição de infelicidade que a pessoa vive. O sofrimento que a pessoa vive. Em vários níveis. Claro que cada caso é um caso. Então qual é a importância da lógica? Vamos imaginar assim. A pessoa vive com um egocentrismo ideológico, não está aberta para coisas diferentes. Sempre que aparece uma ideia diferente, a pessoa, com uma hermenêutica, em termos de psicologia hermenêutica, uma pessoa cria uma falácia de espantalho para tornar mais facilmente refutável. Porquê? Porque se aparece de repente uma crença diferente que denuncia as incongruências das minhas crenças, eu vou fazer tudo para as defender. Nem que para isso eu deturpe e denigre as crenças diferentes, as ideias diferentes, as teorias diferentes, as ideologias diferentes. Então, na minha cabeça, por exemplo, eu vou estar sempre a criar espantalhos. Esta é a famosa falácia espantalho. Deturpar os seus argumentos para tornar mais facilmente refutável. Porque eu quero continuar apegado às minhas crenças. Eu quero conservar as minhas crenças. Essas crenças que estão a criar, de uma maneira ou de outra, a condição de infelicidade que eu vivo. Então o que é que acontece muitas vezes que quando uma pessoa realiza esta psicologia hermenêutica em que a pessoa interpreta negativamente, mas de forma inconsciente, as ideias diferentes, as teorias diferentes, as ideologias diferentes, principalmente quando elas colocam em causa as minhas crenças. O que é que acaba por acontecer? A pessoa, e partindo do pressuposto também que o conhecimento é a condição de possibilidade para a compreensão, a pessoa já muitas vezes considera que
não tem lógica, uma lógica que ainda não compreendeu. E que ainda não compreendeu porque não dedicou tempo para compreender e para conhecer. Porque a pessoa já acha que as suas crenças são superiores e são suficientes, mesmo de forma indireta, para poder ser feliz. Mas a pessoa está infeliz. Então há uma frase que eu tenho no meu trabalho que eu costumo usar com alguma frequência, que é: facilmente se considera que não tem lógica uma lógica que poder-se-á e não ter compreendido. Portanto, facilmente eu me precipito quando estou apegado a determinadas crenças, principalmente diante de uma ideia diferente, uma teoria diferente, contrária muitas vezes à minha. Facilmente eu me precipito a achar que não tem lógica, uma lógica que ainda não compreendi. E que não me dediquei, e que não dediquei tempo, recursos e energia, seja o que for, para compreender. Principalmente quando eu vivo com um egocentrismo ideológico. A minha ideia é superior, portanto eu não vou perder tempo para estudar coisas diferentes. Mas se eu estou infeliz, a primeira coisa que eu tenho que compreender é: eu preciso de coisas diferentes, porque a mesmice, as coisas que eu já sei, as crenças que eu já tenho, os hábitos que eu já tenho, as ações que eu já realizo, não estão a ser suficientes para eu sair do estado de frustração e de infelicidade que eu estou a viver. Então eu preciso de coisas novas, diferentes, inovadoras, inusitadas, irreverentes, seja o que for. Eu preciso de outras coisas. Mas como é que eu vou poder relacionar com outras coisas de forma positiva, construtiva, produtiva, se eu a prioristicamente já vivo com um egocentrismo ideológico, se eu a prioristicamente não tenho abertura consciencial, não estou aberto para novas coisas, e se eu a prioristicamente e de forma inconsciente já realizo uma hermenêutica denigrativa, em termos apriorísticos, relativamente a tudo aquilo que é diferente, criando espantalhos relativamente a todas as ideias diferentes, todas as teorias diferentes, todas as ideologias diferentes, tudo aquilo que é diferente. Aquilo que é diferente, que é exatamente aquilo que eu preciso. Então, para isso, eu criei os princípios fundamentais da lógica. Porquê? Porque é importante em termos de filosofia da consciência e em termos de filosofia prática. Porque se eu tiver uma relação denigrativa diante de tudo aquilo que é diferente, só porque eu não quero colocar em causa as minhas crenças, porque eu estou apegado a elas e quero conservá-las, se eu tiver esse tipo de relação hermenêutica, de psicologia hermenêutica com tudo aquilo que é diferente, eu nunca darei espaço a mim próprio para aprender algo novo que poderia ajudar-me a sair do estado de frustração, de insatisfação e de infelicidade e de miséria que eu estou a viver. Então eu preciso estar aberto para coisas novas. E preciso de procurar conhecer as coisas novas. E procurar contrariar a tendência que nós temos de ridicularizar, de inferiorizar, de denegrir, de deturpar para tornar mais facilmente refutável, a falar sobre espantalho, tudo aquilo que é diferente. E evitando a precipitação hermenêutica. Eu precipitar-me na denigração, por exemplo, em denegrir aquilo que é diferente. Na minha interpretação, que acontece de forma inconsciente. Considerando muitas vezes que não tem lógica, uma lógica que eu ainda não compreendi, porque ainda não procurei compreender. Mas que eu preciso, porque eu preciso de coisas novas para me ajudar a sair do estado. Porque as coisas novas, se aquilo que eu já sei estou a conservar, me está a levar a um estado de infelicidade, só coisas novas é que poderão ser a condição de possibilidade para eu sair deste estado. Não quer dizer que é condição de necessidade, não quer dizer que qualquer coisa nova que apareça me vai ajudar a sair deste estado. Mas só nas coisas novas é que eu poderei encontrar isso. Mas para isso eu tenho que estar aberto para isso. E o que é isto dos princípios fundamentais da lógica? São eles. Eu tenho outros vídeos a falar acerca disso. A diversidade elementar, a congruência correlativa e a sustentação pela totalidade. Partindo de uma ideia de logicidade. O que é isto? Eu tenho de ter a humildade para admitir a minha própria ignorância. Neste caso, a ignorância é o princípio da sabedoria. Há lá, princípio socrático ou platónico. Só sei que nada sei. O que é que eu tenho de aprender a fazer? Eu tenho de aprender a tua humildade e a ter prudência, e sempre que eu lidar com uma teoria nova, com uma ideia nova, com uma nova forma de pensar, com uma outra crença, com tudo aquilo que é diferente, eu aprender a ter um mínimo de relativismo filosófico, eu aprender a colocar em pé de igualdade, para estar aberto e para dar a mim próprio disponibilidade para aprender. Para não me precipitar a considerar que não tem lógica, uma lógica que eu poderei ainda não ter compreendido. Estão a compreender? Então vamos ver assim. Diversidade elementar. Isto partindo do pressuposto da teoria da logicidade. Uma logicidade é o quê? É uma, neste caso, neste enquadramento, é uma possibilidade lógica, é uma hipoteticidade lógica, pode ser uma realidade lógica, pode ser uma subjetividade lógica, uma objetividade lógica, seja isso o que for. E o que é? Porque eu tenho de admitir, tenho de dar o benefício da dúvida, a possibilidade de uma nova teoria, de uma nova ideia, de uma nova ideologia, de um novo sistema filosófico, seja o que for, tenho de admitir a mim próprio, admitir a minha ignorância, por não saber o suficiente, a possibilidade de ter lógica. Então, este encontro com a logicidade é um encontro com algo que pode ter lógica. Mesmo que seja contrário às minhas crenças, mesmo que coloque em causa as minhas crenças, mesmo que denuncie as incongruências das minhas crenças. Para eu sair do estado de infelicidade, eu tenho de aprender a lidar com esse desconforto intelectual que é as coisas diferentes. Então, diversidade elementar é o quê? Um sistema lógico precisa de ter, seja o que for, uma logicidade
precisa ter diversos elementos para se constituir enquanto tal. Precisa ter congruência correlativa. Esses diversos elementos, que pode ter a ver com matemática, é um bom exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, são diversos elementos, têm congruência correlativa, se uma pessoa fizer uma análise disso, e sustentação pela totalidade, neste caso, 2 mais 2 é igual a 4, sustenta-se pela totalidade, também são poucos elementos. Mas a sustentação pela totalidade pode ser quase um objetivo utópico, mas que uma pessoa deve procurar. Por exemplo, aparece aqui uma ideologia que é contra a minha. Pelo menos algumas ideias que eu percebo que são contrárias à minha forma de viver a vida. O que é que eu devo fazer? Primeira coisa, eu tenho que ter abertura consciencial, eu tenho que ter relativismo filosófico. Eu tenho de admitir a possibilidade daquilo ter sentido. Então, eu tenho de admitir que aquilo é uma logicidade, uma possibilidade lógica. E depois, se o conhecimento é condição de possibilidade da compreensão, eu devo procurar conhecer para poder compreender. E só depois de eu fazer este exercício hermenêutico, que é demorado muitas vezes, eu poder considerar que aquilo tem lógica ou não tem lógica. O que é que acontece muitas vezes? Como eu quero conservar as minhas crenças, basta aparecer algo que parece ser algo contrário, eu precipito-me a considerar que não tem lógica. Eu ridicularizo de forma inconsciente. Eu crio uma falácia de espantalho. Eu deturpo aquilo para tornar mais facilmente refutável. Mas às vezes é exatamente as coisas novas, diferentes, que eu preciso para sair do estado de infelicidade e transitar para um estado de felicidade. Portanto, se formos entender em termos matemáticos, diversidade elementar tem diversos elementos, 2 mais 2 é igual a 4. Congruência correlativa faz sentido, 2 mais 2, juntamos 2 paus a 2 paus, dá 4 paus, por exemplo. Sustentação pela totalidade. Esta equação está totalizada, faz sentido na totalidade. Então o que é que acontece com estes princípios fundamentais da lógica que são importantes para a filosofia da consciência e filosofia prática, filosofia terapêutica? Ao admitir que existe a possibilidade de uma totalidade que eu não conheço, diante de uma crença diferente, uma ideia diferente, uma teoria diferente, uma ideologia diferente, eu tenho mais humildade e mais prudência antes de me precipitar a considerar que não tem lógica, porque eu tenho de admitir a mim mesmo que eu não conheço tudo acerca daquilo. Como é que eu posso dizer que não tem lógica se eu não conheço a sustentação pela totalidade da congruência correlativa relativamente aos diversos elementos? Estão a compreender? Então, esta relação que eu tenho com a lógica, mesmo de forma inconsciente e indireta, é importante para a relação que eu tenho com todas as coisas. Esta relação da lógica com a hermenêutica, a psicologia hermenêutica e todo esse tipo de coisa. Porque às vezes não vale a pena uma pessoa tentar ajudar alguém se não ajudarmos a pessoa a compreender com um método em que ela compreende verdadeiramente a necessidade de ter abertura consciencial e vontade de aprender coisas novas e lidar com coisas novas, diferentes. Se a pessoa tiver no egocentrismo ideológico a tentar conservar, muitas vezes, exatamente as crenças que fazem com que continue num estado de infelicidade, se a pessoa continuar nesse apego intelectual, a pessoa com um bloqueio intelectual, a pessoa nunca poderá sair deste estado. Porque a pessoa continua a querer conservar crenças, ideias, teorias, ideologias, seja o que for, exatamente que estão a fazer com que a pessoa fique neste estado. Então, em termos de filosofia prática e filosofia da consciência, é importante ter conhecimento destes princípios fundamentais da lógica que eu criei para ajudar as pessoas a compreender a necessidade de ter abertura consciencial, a ter relativismo filosófico, porque se uma pessoa considera que as suas crenças são superiores, as outras são inferiores. Na psique, a pessoa, eu não vou perder tempo para estudar coisas inferiores, porque essas aqui já são superiores, então eu vou continuar aqui. Mas eu continuo aqui, nesta zona de conforto, que é uma zona, exatamente a zona onde eu estou infeliz. Então, uma pessoa, para sair de um estado de infelicidade e transitar para um estado de felicidade, a pessoa tem de aprender a enfrentar o desconforto intelectual, tem de aprender a trabalhar a humildade e a coragem para estudar coisas novas, que as pessoas muitas vezes têm medo do desconhecido. E tem de ter abertura para a mudança, tem de dignificar ontologicamente a mudança. A pessoa precisa dignificar a mudança. Mudar é bom, mudar é importante, mudar é fundamental, principalmente quando uma pessoa está infeliz. Agora, uma pessoa vai mudar no sistema de crenças, se dentro do sistema de saberes, isto tem a ver com a teoria de sistemática, que eu falo noutros vídeos também, que é uma criação minha, se eu tiver novas ideias, novos saberes, que eu para acreditar em algo, ter uma nova crença, eu preciso ter o saber dessa crença e escolher acreditar nela, mesmo de forma inconsciente. Portanto, uma pessoa precisa de lidar com coisas novas e diferentes para poder sair do estado de infelicidade em que se encontra. Portanto, é importante para todo tipo de situações, principalmente quando uma pessoa está infeliz. Porque uma pessoa, para sair deste estado, uma pessoa precisa de admitir a possibilidade da sua ignorância relativamente a algo, pode ser uma questão de autoconsciência, estar a ser uma peça central para a sua infelicidade. Porque a causa do sofrimento é a ignorância. Vamos admitir este axioma da filosofia budista. O primeiro Buda, Siddhartha Gautama. Estão a compreender a importância da nossa relação lógica com o mundo para uma pessoa enquadrar a lógica na nossa vida, para nós
a relação entre lógica, psicologia e hermenêutica, para nós compreendermos a importância de termos abertura consciencial e não andarmos muitas vezes precipitados a ridicularizar tudo aquilo que é diferente só porque não queremos colocar em causa as nossas crenças. Muitas vezes essas crenças que nos estão a restringir a nossa vida e a restringir ou a dissipar a possibilidade de sermos felizes. Estão a compreender? Então, neste vídeo que eu falei acerca da lógica, da psicologia hermenêutica, eu falei também acerca da abertura consciencial e de algumas condições de possibilidade para uma pessoa ser feliz. Fica aqui um pequeno vídeo acerca do aconselhamento filosófico, da consultoria filosófica, acerca da importância da abertura consciencial e da importância da lógica, destes princípios fundamentais da lógica que eu criei, para uma pessoa poder ser feliz. Uma pessoa tem de ter abertura consciencial, porque não se transita de um estado de infelicidade para um estado de felicidade sem se fazer mudanças, sem se alterar aquilo que uma pessoa sabe, sem se alterar os conhecimentos que uma pessoa adquiriu e pode adquirir, sem se alterar as crenças muitas vezes, porque essas crenças depois levam a ações, levam a comportamentos, sem se desconstruir os hábitos que uma pessoa adquiriu, as imitações socioculturais que uma pessoa realizou e realiza, e as incorporações de comportamentos socioculturais, tradições, de arquétipos socioculturais que uma pessoa precisa de colocar em causa. E está plasmado muitas vezes nas nossas crenças que precisam ser colocadas em causa, e para isso uma pessoa precisa de humildade filosófica, abertura consciencial, aprender a lidar com o desconforto intelectual para poder sair dessa situação de infelicidade que a pessoa vive. Portanto, isto é um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal, e cumprimentos filosóficos.